Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo, o amor. Mas vamos olhar para ele por um ângulo diferente, o da psicanálise. A gente vai usar como base o trabalho da Andrea Vermunti, que tem um jeito incrível de traduzir as ideias, às vezes bem densas, do Freud e do Lacan, para a nossa vida real, para o nosso dia a dia. Para começar, uma pergunta que talvez pegue fundo. Já aconteceu de parecer que se está vivendo o mesmo relacionamento, só que com pessoas diferentes? Sabe como é? Muda o nome, o cenário, o rosto, mas a história, o roteiro, tem aquele gostinho familiar? E o final? Parece que a gente já conhece. Pois é, a psicanálise tem uma explicação bem interessante para isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que a psicanálise nos diz é para a gente esquecer aquela ideia de que o amor é algo simples, amador. Na verdade, é justamente o contrário. O amor é o campo mais revelador da nossa mente. É onde as nossas verdades mais escondidas decidem aparecer, quer a gente queira, quer não. E essa frase do Freud aqui na tela, ela é a chave de tudo. A gente acredita que se apaixonou por uma pessoa completamente nova, uma página em branco. Mas, para a psicanálise, o que acontece é um reencontro. O nosso inconsciente, lá no fundo, reconhece alguma coisa. Um traço, um cheiro, um jeito de falar, um eco de algo muito antigo. E é isso que nos atrai. É esse reconhecimento que nos puxa, mesmo sem a gente entender direito o porquê. E isso nos leva a uma das metáforas mais bonitas da psicanálise. O amor seria o sintoma mais bonito do nosso inconsciente. Pensa bem, um sintoma normalmente é algo que incomoda, né? Mas o amor não. Ele é o sintoma que sorri, porque ele coloca em cena os nossos dramas mais profundos, mas de um jeito que a gente consegue suportar e até achar lindo. Ele revela a nossa história sem que a gente perceba. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Por que a gente se apaixona por aquela pessoa específica e não por outra? A resposta é um pouco chocante. A escolha não é bem nossa. Pelo menos não no começo. Quem se apaixona primeiro, quem escolhe de verdade, é o nosso inconsciente. O nome que Freud deu para isso foi compulsão à repetição. É essa força, essa tendência que todos nós temos de reviver, sem perceber, os nossos velhos dramas nos relacionamentos de hoje. É como se a nossa alma fosse um disco riscado, sabe? Tocando sempre a mesma música, com aquela esperança secreta de que, mas dessa vez, o final vai ser diferente. E isso aparece de formas muito claras. Por exemplo, a mulher que sempre se vê apaixonada por alguém que precisa de resgate, de salvação, talvez tentando consertar um desamparo que sentiu lá atrás. Ou o homem que só se interessa por quem o rejeita, numa busca sem fim por reconquistar um amor, um olhar que sentiu que lhe faltou. Ou, ainda, quem vive em amores que são verdadeiras montanhas russas, confundindo aquela intensidade toda, o caos emocional, com amor e segurança. E aí vem o Jacques Lacan com essa frase que parece um enigma, mas que é genial. Amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. O que isso quer dizer? Basicamente, que a gente ama a partir da nossa própria falta, do nosso vazio. A gente oferece essa nossa incompletude para o outro na esperança de que ele preencha. Só que o outro também tem as próprias faltas. É um encontro de vazios, onde um espera que o outro dê algo que na verdade ele também não tem. Bom, vamos em frente. Agora, vamos ver como isso tudo se desenrola naquela fase inicial, a fase mágica da paixão. Por que ela parece tão perfeita e, principalmente, porque na maioria das vezes ela acaba? A paixão é esse estado de graça. É o momento em que a gente projeta no outro todos os nossos ideais, tudo aquilo que a gente sempre sonhou. A outra pessoa parece ser a peça que faltava no nosso quebra-cabeça, a resposta para tudo. No fundo, é uma grande e mágica projeção mútua. E olha que interessante, a neurociência meio que confirma isso. Essa intensidade toda tem prazo de validade. Nos primeiros meses, o nosso cérebro fica literalmente inundado, intoxicado por dopamina. É pura química. Mas com o tempo ali, depois de 1 ano e meio, 2 anos, essa química muda. As projeções começam a se dissolver como uma miragem. E aí a gente entra numa fase de transição que é super crítica. É exatamente nesse ponto que a mágica parece quebrar. Aquilo que era puro encantamento, de repente, vira um incômodo. Aquele jeito que a gente achava uma virtude, agora se torna um defeito insuportável. O espelho se quebra, a idealização cai por terra e a gente começa a enxergar a pessoa real. E isso, claro, muitas vezes gera uma frustração danada.
E então, o que fazer? Qual é o caminho a partir daí? Como sair desse amor de necessidade e ir para uma conexão mais real, mais madura? A grande sacada da psicanálise é que amar de verdade é justamente isso: suportar o real. É aprender a amar a pessoa que existe por trás de todas as nossas projeções. E essa comparação aqui é perfeita para a gente entender a diferença. O amor imaturo é aquele do você me completa, que busca no outro uma fusão, como se fosse um jeito de tapar os próprios buracos. Já o amor maduro não. Ele diz, você me desafia a ser uma pessoa mais inteira. Ele não vê o outro como um remédio, mas sim como um parceiro de jornada, um convite ao crescimento. E aqui está o ponto central de tudo. O amor não é um hospital. O parceiro ou a parceira não é enfermeiro para cuidar das nossas feridas de infância. Colocar essa responsabilidade no outro é a receita para o desastre. O relacionamento vai só repetir os mesmos padrões, de novo, até que a gente decida por conta própria começar o nosso processo de cura. Esse caminho para um amor mais consciente, mais maduro, passa por 3 passos. O primeiro é reconhecer os próprios padrões, olhar para dentro. O segundo é aceitar que o outro funciona como um espelho que reflete as nossas questões. Ele não é o culpado por elas. E o terceiro, e mais importante, é transformar. É mudar o olhar sobre si e começar a usar o amor como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. No fim das contas, o amor só amadurece de verdade quando ele deixa de ser essa busca desesperada por segurança, por um porto seguro, e se transforma num campo fértil para o nosso crescimento pessoal. É como a borboleta que sai do casulo. É um processo de se libertar, de se entender melhor, não apenas de se aninhar. E para fechar, fica essa reflexão. E se o grande objetivo do amor não for, na verdade, encontrar a pessoa certa? E se for, através do encontro com o outro, finalmente encontrar a si mesmo?